Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar de 7 princípios da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso todo mundo conhece, né? Independente do credo religioso, se tem ou se não tem, quem crê ou fé ou não tem, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Então nós vamos falar dos 7 princípios. O primeiro princípio, o princípio da autoridade. Na Bíblia, a oração é a comunicação entre um ser numa posição de inferioridade, nós, dirigindo-se a uma autoridade reconhecida pelo mesmo, no caso o Eterno, para atender os seus pleitos. Ou como um filho se dirigindo a um pai. O filho sempre reconhece o pai como alguém superior, que está numa posição de comando, de protetor, de supridor das suas necessidades, sejam elas materiais ou emocionais. Por isso, o primeiro princípio ensinado por Jesus é o reconhecimento da autoridade divina sobre nós. Ao pronunciar a expressão Pai Nosso que estás no céu, o cristão reconhece o Eterno como seu pai e se submete à sua autoridade paternal. Ao mesmo tempo, o cristão não se apresenta como pecador, mas como filho. O pecador não tem direitos, mas o filho tem direitos diante do pai, e o pai tem deveres para com os seus filhos. Jesus desenvolveu o hábito entre os homens de sempre se dirigir a Deus chamando-o de pai. Somente na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele pelo menos por 6 vezes chama Deus de pai. Apesar de ser uma oração sacerdotal, era um filho conversando com o pai. Então, o princípio da paternidade é um princípio de autoridade. O segundo princípio, o princípio da adoração. O modo pelo qual o filho se dirige ao pai determina o nível da conversa e estabelece as possibilidades para a provável concessão dos seus pedidos. No item anterior, dissemos que a oração é a comunicação entre um ser inferior se dirigindo a um superior. Essa condição nunca deve ser esquecida. Portanto, quem ora deve entender que entre o céu e a terra, as palavras têm um efeito devastador, seja para o bem ou para o mal. Não se entra na casa do Pai sem se conhecer o caminho e sem se ter a chave da casa. A expressão santificado seja o teu nome denota reverência, respeito e temor ao Senhor. Quando o filho celebra o pai, o coração dele se alegra. E um pai alegre com o filho tem o coração predisposto a abençoar. Então, antes de iniciar a sua oração, leve tudo isso em consideração. Se você começa desta maneira, adorando a Deus, sua voz no mundo espiritual jamais será impedida por nenhuma legião demoníaca ou por qualquer poder das trevas. O caminho fica livre, as portas do Senhor se abrem. Deus te recebe, te ouve e te atende. Isso foi ensinado por Jesus. Ele conhecia o caminho da adoração. Mesmo em seus momentos mais difíceis, quando tinha que orar, ele sempre iniciava a oração adorando ao Pai, sempre rendendo graças ao Pai. Era o estilo de vida de oração de Jesus, e Deus sempre o ouvia. Terceiro princípio, princípio do reino. Viver no reino de Deus é profundamente diferente de viver numa igreja. O grande problema dos religiosos é não saber discernir igreja de reino. E por causa desse desconhecimento, eles creem que a igreja era a tarefa de Jesus quando veio na terra. Eles até acham que ele voltará somente por causa da igreja. Essas pessoas, na sua ignorância bíblica, não conseguem contemplar a importância do reino e nem da obra de Jesus. Não conseguiram entender que a igreja é uma instituição temporal, que teve um início e terá um fim, enquanto o reino é eterno e jamais terá fim. Na eternidade estaremos vivendo no reino e nunca numa igreja. Todas as vezes que a eternidade é mencionada na palavra, considerando-se os 2 termos, igreja e reino, o vocábulo que sempre aparece é igreja e nunca reino. Continuando, estou pulando aqui alguns versículos para a gente poder ganhar tempo. Vamos lá? Por isso o princípio do reino deve ser e estar em todas as orações feitas pelos filhos de Deus na terra. Quando você inicia a oração chamando-o de Pai, não deve desconsiderar ou esquecer que este Pai é também o Rei e o Senhor de todas as coisas. O vocábulo Senhor foi largamente usado pelos apóstolos para identificar ou definir a posição de Jesus. Ao colocar o princípio de reino no modelo da oração, Jesus queria que o cristão, ao clamar pela vinda do reino, desejasse ardentemente este reino e a vida nele, além de comprometer-se com o estabelecimento do reino aqui na terra. Por esta razão, o que você pedir, suplicar, implorar em oração a Deus deve sempre levar em consideração que toda e qualquer petição deve objetivar a implantação do reino aqui nessa terra ou na sua vida.
Quarto princípio, o princípio da soberania. A declaração faça-se a tua vontade no céu assim como na terra implica decididamente que o crente ou o cristão aceita inquestionavelmente, sem nenhuma restrição, a vontade suprema do Senhor sobre a sua vida. Partindo do princípio de que Deus é sobremaneira muito bom e que seu amor por nós é infinitamente maior e melhor do que todos os sentimentos dos quais nós carecemos, aprendemos do que nada que Ele faça pode ser ruim para nós. Portanto, aceitar a soberania de Deus em nossas vidas não é um privilégio, é o caminho para a bênção total. Ele, como Deus onipotente, onisciente e onipresente, e como o Rei de todo o universo, e como Pai amoroso, sabe com perfeição cuidar de cada um dos seus filhos na terra. Não existe nenhuma força humana, demoníaca ou da natureza que possa contestar a autoridade e o poder do Senhor, em momento algum da nossa vida. A soberania divina, para o inconverso e rebelde, ela mostra o seu lado da autoridade incontestável. Para os filhos de Deus, a visão da soberania é a visão da proteção do Todo-Poderoso para com a sua criação e as suas obras. A soberania provoca medo nos ímpios, nos filhos desperta amor e alegria e segurança. Vamos continuar daqui a pouco com os outros que faltam. Nós já falamos de 4 princípios, daqui a pouco nós voltamos e falamos de todos eles. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer para você, ainda dá tempo.